Senhor presidente, primeiro agradecer publicamente a Vossa Excelência pela modernização dos equipamentos desta casa. Nós estamos agora no segundo semestre bem mais preparados. Boa tarde a todos, em especial a todos os estudantes que vieram aí da cidade de Caxias, da UEMA, para tratar dessa questão tão importante, que é o caso das transferências externas que têm acontecido nessa universidade nos últimos meses. Os fatos que a gente tem à disposição. Tem um número de alunos considerável, da ordem de 17 até o momento, que não passaram pelo tradicional processo seletivo, e eles foram matriculados por força de decisões judiciais precárias, liminares, e estão, nesse momento, ingressos no curso de medicina da UEMA, com as pessoas que fizeram todo o difícil caminho de um vestibular tradicional, que a gente sabe das dificuldades. Portanto, quando a gente tem uma situação como essas, num curso de medicina, nós somos aí, como médicos, também conhecedores das dificuldades, é claro que tem um sentimento de inconformidade e até de revolta, muitas vezes, por conta dos familiares, dos alunos, que sua turma tem 30 alunos um dia e, na outra, deputado César, a turma está com 47 alunos, sem nenhuma condição estrutural que possibilite realmente isso aí ser uma perda significativa do aprendizado. Quais são os motivos que levaram à concessão dessas liminares? Eles tendem a convergir num ponto. São atestados relacionados à depressão ou são atestados relacionados a distanciamento familiar. A gente vê que, quando são situações isoladas, isso aí é até admissível do ponto de vista de quando você transfere de uma particular para uma particular. Inclusive, já tem um entendimento jurisprudencial do STF todo em cima disso. É o que eles chamam de congeneridade. Pública transfere para pública, privada transfere para privada, mas jamais uma privada transfere para pública. O que é que acontece? As liminares, depressão, família, necessidade. Então, são coisas que a gente questiona desde o começo, se está difícil, se sabe que vai ter o distanciamento da família quando faz o vestibular, por que que vai para tão longe? Porque você tem a opção de tentar mais um ano. Eu me recordo de quando eu fiz vestibular na UFA, no ano de 1997, ingressando em 98, houve colegas que entraram depois de 7 vestibulares na Universidade Federal. 7 vestibulares. 7 anos, chegando, batendo ali com a cara na porta e retornando posteriormente para fazer o vestibular. E conseguiram, por méritos próprios e principalmente por persistência e disciplina, seguir no curso. Travou aqui? Pronto. O que eu falava da congeneridade, bem aqui, tem se julgado essa ADI a 3324, já um julgado do ministro Marco Aurélio, que diz: a constitucionalidade do artigo 1º da Lei 9.536 de 97, que viabiliza a transferência dos alunos, ela pressupõe a observância da natureza jurídica do estabelecimento educacional, a congeneridade, ou seja, privada transfere para privada, pública para pública, mostrando-se inconstitucional e nos preocupa quando 17 liminares são julgadas favoravelmente em face de flagrante inconstitucionalidade. Portanto, outra coisa observada no curso disso aí, primeiro, o enfrentamento à jurisprudência e o entendimento que já existe hoje, que é pacífico. Segundo, o CPC 2015, ele diz o seguinte: juízes e tribunais atenderão preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Ainda que não seja obrigatório em um processo, em 2 processos, quando você passa a não ter observância ao princípio da cronologia em 17 processos, em que as coisas são feitas a toque de caixa, você começa a levantar uma suspeita a respeito do que está acontecendo. Diante disso, suspeita-se que haja uma manipulação do processo. Não se sabe se na fase pré-processual ou na fase processual. O fato é que as coisas estão muito estranhas. E no dia 30 de agosto, nós fizemos indicação ao presidente do TJ e ao corregedor-geral do TJ, desembargador Zé Joaquim, desembargador Marcelo Carvalho Silva, para que investigassem isso aqui.
Aqui a indicação protocolada, mostrada aqui. Não bastassem essas irregularidades, está tudo muito claro. O Ministério Público de Caxias, ele observou todo o curso das provas e outras irregularidades foram observadas. Uma das coisas que é obrigatória em situações como essa é fazer remessa dos autos para o MP, para que se manifeste durante o curso do processo. E em nenhum dos casos isso aconteceu. Como é que você está fazendo uma ruptura da ordem pública, porque você está aumentando a lotação das turmas de medicina de uma universidade estadual, patrimônio público de todos nós, a UEMA é nossa, de uma forma em que o Ministério Público Fiscal da Ordem Pública não se manifesta. Não, na verdade, ele não pode se manifestar porque não foram remetidos os autos. Então, o que o promotor Francisco de Assis fez foi levantar a suspeita de uma farra de liminares. E ninguém, presidente, gostaria de, num momento desse, chegar aqui e levar qualquer nódoa à imagem do judiciário. Em nenhum momento essa Assembleia buscou fazer uma avaliação negativa do Poder Judiciário. Mas existe uma situação pontual que é inegável a necessidade dela ser desmistificada e avaliada. Eu tive uma reunião hoje com o corregedor em que ele foi muito claro. A gente precisa fazer investigação profunda disso, porque não é normal. Os fatos acima, eles podem aparentar normalidade, ser observados de forma isolada. Mas no caso da comarca de Caxias, em que já se fala de farra de liminar, em decorrência do grande número de transferências realizadas, associada a irregularidades e morosidades indevidas, inexplicáveis dentro do processo, o atestado médico, eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês verem como é suspeita a coisa, mostra que deve ser analisado o presente caso, a presente denúncia, e o promotor remeteu para a promotoria criminal e para o delegado de polícia. Preciso aqui da tela. Voltando aqui, vamos ver aqui agora esses atestados médicos que foram retirados de alguns processos que são públicos. As partes foram buscar o mesmo médico psiquiatra, pasmem vocês, em São Luís do Maranhão. Ou seja, você vem consultar com um psiquiatra lá de Caxias, aqui em São Luís, com Teresina ali a 80 quilômetros, todos no mesmo dia. Aqui, todos não, mas aqui eu vou mostrar 2 casos específicos no mesmo dia, a mesma doença. Está aqui, ó, 13 de novembro de 2017. O próximo aqui, ó, 13 de novembro de 2017, o mesmo profissional. Isso aqui a gente vai encaminhar para o CRM, aqui não é o fórum para nós debatermos o nome de quem foi, mas nós vamos pedir explicações para que o CRM se manifeste também, para saber se isso aí de fato é legal. Então, nós propusemos a instalação da comissão parlamentar de inquérito nesta casa, houve um entendimento nosso aqui, em consenso com a presidência, que a gente deve deixar o judiciário se manifestar primeiramente sobre isso aqui, para que a gente possa favorecer que o judiciário mostre que, de fato, vai fazer essa apuração. A Assembleia Legislativa confia na capacidade do Poder Judiciário fazer essa análise. Portanto, falsificações, fraudes em laudos, tudo isso tem que ser levantado. Nós não podemos simplesmente deixar isso passar. A sociedade espera de nós. Aqui o requerimento da CPI, que conseguimos 15 assinaturas. Agradeço aos deputados que colaboraram nesse propósito. Isso aqui, de forma alguma, o que tem que ficar claro, não é investigação de juiz, de membro do judiciário. Nós fizemos uma indicação, mas nós temos o legislativo, ele pode sim cumprir uma função fiscalizatória, pode mandar investigar esses atestados, pode fazer levantamento de transferências, inclusive pedir quebra de sigilo bancário para ver se está acontecendo alguma situação estranha aqui no processo. O que não pode é uma situação como essa absurda, que tem prejudicado a UEMA, e o que prejudica a UEMA prejudica a sociedade, o povo do Maranhão. Isso tem lesado a boa-fé dessas pessoas que se esforçaram no vestibular.
noites e noites de sono perdidas, distanciamento de seus familiares, abdicaram de tantos momentos importantes para ter o seu sonho recompensado, para não ter no outro dia sua turma de 30 com 45 alunos, porque por conta de algum suposto, porque a gente não pode afirmar categoricamente, mas a gente pode dizer que tem fumaça aqui. E onde tem fumaça, a gente pode buscar, pode ter acabado o incêndio, mas algum fogo já teve. Então a gente tem que saber o que está acontecendo aqui. Aqui foi nossa visita hoje, onde nós recebemos do desembargador Marcelo Carvalho Silva a sindicância já aberta hoje para investigar isso por um prazo de 60 dias, onde foram destacados a doutora Diva, juíza, doutor Bogé também, estão indo para Caxias para ter acesso a todos os autos de todos os processos, porque o povo do Maranhão merece a verdade. A UEMA não pode ser sucateada por nenhum tipo de esquema, e nós estaremos vigilantes acompanhando. Deputado César. Deputado Iglesias, eu tive a felicidade, como reitor da universidade, praticamente construir esse curso. Prova disso é que quando eu saí em 2002, a aula inaugural dele foi em 2003, fruto de um histórico nosso em relação a essa situação. E o que eu vejo aí, e hoje já tive a oportunidade de subir essa casa semana passada, essa tribuna, e também fazer hoje inúmeros jornais em relação a isso, eu quero me associar a essa luta dos alunos, enquanto o senhor tratou a questão judicial, eu trato a questão de uma qualidade. É uma luta que eu faço sem trégua e sem trincheira, deputado, e apenas ouvindo alunos, sem às vezes nem conhecer, mas a causa que eles apresentaram para nós é extremamente justa. Para você ter uma ideia, até agora, desde que ele foi criado esse curso, apenas 3 ex-ofício aconteceram, algumas por questões militares, o que está previsto na legislação, e 5 por transferências facultativas dentro dos rigores técnicos que os editais da instituição exigem, que o departamento ou o curso faz em relação a isso. Em contrapartida, não foram só 17, foram 29 liminares, 3 conseguiram cair por ações da própria universidade, que o reitor Gustavo entrou, fez a defesa por meio da Procuradoria, e 3 conseguiu lograr êxito em relação a isso. Mas ficaram esse tanto. O que me preocupa é que, quando você tem 35 e entrou mais de 10% numa turma por conta de uma questão mais aceita pelo Conselho Universitário, pelo consumo, foi 38. O juiz colocou tantos, que são 57 alunos, segundo a doutora Rosimeire me disse, Osmarie, depende. O certo é que isso afeta a qualidade do curso, diminui a quantidade de insumos colocados dentro dos profissionais que estão isso, além de ferir de morte aqueles que se esforçaram para competir de ordem legal contra aqueles que, como você mostrou aí, com atestados, segundo as informações aí, falsas, ou pelo menos duvidosos de se entender. E nós pedimos à consultoria nossa que preparasse uma documentação que nós vamos encaminhar também para o Conselho Nacional de Justiça, para que o Conselho Nacional de Justiça possa apurar toda essa situação. E o que é mais importante em relação a isso? Eu tenho recebido da universidade, onde eu construí inúmeros amigos, inclusive Caxias, e inúmeros telefonemas de apoio a essa causa que nós estamos fazendo em relação ao curso de Caxias. O certo é que eu tenho certeza que essa situação vai parar. Parar porque eu quero parabenizar também o doutor Marcelo, que há pouco falava comigo, o desembargador Marcelo, falava comigo ao telefone e me dizia: César, eu tomei as atitudes de ordem imediata e vou apurar isso no que der e vier. Inclusive, reafirmou, tem um certo grau de amizade com ele, o que você disse aí, que está mandando 2 juízes para poder apurar em loco e trazer tudo isso, somado-se à questão da promotoria, que também, de igual monta, está apurando em relação a isso. Então, eu quero dizer para os alunos aqui presentes que a luta de vocês, que eu assisti pela televisão, que me mandaram foto e foram inúmeras, não será em vão. Ela será, com certeza, olhada com maior critério. E essa farra de liminares vai parar um pouco. O que me preocupa é que, se isso também não está acontecendo em outras organizações acadêmicas, é preciso ser apurado,
tomar Caxias como exemplo, como modelo, mas nós alcançarmos outras universidades aqui no Maranhão, inclusive as públicas e outras privadas, que se avolumam sem ter a resposta qualitativa. A diretora me dizia o seguinte: professor César, como é que nós podemos fazer isso se o convênio que eu fiz com a prefeitura não suporta, não resiste uma quantidade de alunos que foi programada para 35 e não para 57 alunos? Então, é uma luta que, se não fosse esses alunos, os guerreiros alunos, com certeza isso não estava existindo. Tudo isso aconteceu graças a esse esforço de vocês, de se deslocarem, de lutarem, de procurarem apoio, e encontrarão nessa casa, no presidente Otelino também, na mesa toda, um apoio em mim, no deputado Iglesias aqui, inconteste para vocês. Fiquem tranquilos, que isso vai parar, uma hora ou outra para. E aqueles que se aventuraram a utilizar de deformidade, de ações teratogênicas para poder dar acesso às pessoas, vão pagar o preço que eles merecem. E tudo aquilo que eu de oitivo ouvi é escandaloso, o que muitos me passaram. Tem hora, deputado Iglesias, que eu não quis acreditar no que estava ouvindo, nos ganhos, nas situações financeiras envolvendo essa situação, e é preciso, como tudo é suposição, como tudo pode ser ilação ou não, mas o que resta é essa casa tem a obrigação de poder disseminar a angústia e a dificuldade que os nossos alunos de Caxias. E eu tenho uma paixão profunda pela universidade, esse curso que eu ajudei as minhas mãos a ajudar a criar, tanto é que a aula inaugural foi 23, eu saí em 2002, no 2003, não se fazia um curso em 6 meses. Ainda guardo comigo a decisão do Conselho Universitário da criação desse curso. Sucesso para todos vocês, essa luta apenas começou. Deputado César, muito obrigado. E uma das coisas que a gente tem de mais importante em tudo isso é o lado ético da coisa. Quando você forma estudantes, nós não podemos, na formação, matar a esperança dos alunos da universidade num Maranhão digno, num Maranhão justo, num Brasil de moralidade, em que as situações funcionem, em que a justiça social saia do livro e seja uma realidade na vida das pessoas. Quando esses alunos, todos os dias, a partir de quando começam suas aulas, que recebem estudantes numa situação dessa aqui, numa forçação de barra, num duplo twist carpado aí jurídico, para não usar expressões piores, porque essa casa não merece, a população do Maranhão não merece expressões piores, mas a gente está matando a esperança dessas pessoas em serem médicos de qualidade, de serem pessoas que respeitam a sociedade, a dignidade do paciente do SUS, a dignidade das administrações públicas. Como é que você vai permitir, enquanto agentes públicos que somos, que esses estudantes sejam diariamente confrontados com resultado positivo de prováveis ilícitos nas suas frentes o tempo todo, de jeitinho brasileiro? Como é que a gente consegue reerguer a esperança de uma nação se a gente não se levanta contra situações como essas bem aqui? Então, muito mais do que resolver uma situação jurídica, presidente, nós estamos falando de esperança das pessoas, de confiança nas instituições, nos agentes públicos, no Maranhão de justiça de verdade, e que vocês não percam a esperança. Nós estamos lutando aqui nesta casa por justiça para vocês que serão condutores da saúde dos maranhenses. Presidente, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado a cada um de vocês que vieram de Caxias. Contem conosco.